Entrevista. A Visão Espírita tem grande satisfação, grande alegria de estar também podendo você conversar com os nossos telespectadores. É muita alegria estarmos aqui para conversarmos sobre o Espiritismo. É sempre um prazer podermos falar sobre o pensamento e a obra de Kardec. Ok. O Cosme, obra de Kardec, Revista Espírita. Revista Espírita é uma grande esquecida ou é uma grande desconhecida do meio espírita? E por quê? Eu acho que a principal razão dela ser pouco conhecida, eu diria que ela é mais desconhecida, porque a tradução para o português demorou muito tempo para acontecer. Enquanto a gente teve traduções do Livro dos Espíritos, do Evangelho, do Livro dos Médiuns, já lá no século XIX para o português, nós não tivemos traduções da Revista Espírita, a não ser quase no final já do século XX. Sendo que a tradução que mais se divulga hoje, que é da própria Federação Espírita Brasileira, é do século XXI. Então são mais de 100 anos sem uma tradução para a língua portuguesa. Isso talvez seja a principal explicação para o desconhecimento. Uma obra que só existia em francês no Brasil, não tinha em português. Fica esse recado principalmente aos dirigentes espíritas, não? Exatamente. Eu sempre recomendo que todos nós, se quisermos compreender todo o pensamento de Kardec, a explicação de um conjunto inumeráveis de fenômenos, a explicação das outras obras. Kardec na revista explica princípios, explica perguntas de O Livro dos Espíritos. Então, é fundamental para que a revista nos ajude a entender melhor as outras obras de Kardec. O Cosme, você afirma que o Livro dos Espíritos tem duas características importantíssimas, mas são duas características que nos parecem antagônicas. Uma profundidade abissal, sua palavra até. Mas, por outro lado, ele é bem claro e simples. Não parece antagônico essas duas afirmações? Na verdade, é só uma aparência de antagonismo. Nós temos na história da própria filosofia escritores assim. Para citar só um exemplo, vou citar da literatura francesa, o famoso filósofo e escritor Michel Montaigne, do século XVI. Montaigne é considerado por muitos dos escritores um exemplo desse tipo de escritor, que consegue escrever simples e, no entanto, muito profundo. Essa característica que é rara, talvez por ela ser rara, a gente até se espante. A gente tem autores profundos, é muito comum encontrarmos autores profundos, principalmente entre os grandes filósofos, mas a maioria deles não é nada simples. É por isso que, para você às vezes ler um filósofo, você precisa ter um curso, uma preparação para fazer essa leitura. E você tem muitas obras simples. É muito comum na literatura romanceada, na autoajuda, você ter obras simples. Mas simples e profundo, ao mesmo tempo, é uma raridade. Por isso a gente até duvida de que isso seja possível. Muito bom, hein? Muito bom mesmo, Cosme. Interessante. Ainda nesse enfoque da leitura de Kardec, do estudo de Kardec, onde você é um profundo conhecedor, nós temos lá dezenas, talvez centenas de temas, né? Dentro dessa profundidade, dessa simplicidade que você colocou. E alguns temas muito divulgados entre os espíritas, e alguns deles a gente nota em algumas casas, conversando com companheiros espíritas, uma certa confusão de terminologia. Eu estou falando de expiação e provas. O que é prova e o que é expiação? Muito boa. Aí mais um argumento a favor da Revista Espírita. Há um artigo na Revista Espírita, aliás, há mais do que um artigo, mas tem um artigo em particular, em que um leitor discute, propondo para Kardec o conceito de prova e expiação e pede para Kardec o explicá-lo. E Kardec explica de forma primorosa as distinções entre prova e expiação, o que já está também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos. E a gente pode resumir de forma muito simples. A expiação é uma prova que é consequência de um mal que você praticou numa existência anterior, ou nessa mesma existência. Você pode expiar o mal. É viver uma situação de prova, uma experiência, que é ao mesmo tempo o resultado de um mal praticado. Uma prova não precisa ser. Uma prova é uma experiência
vivida pelo espírito que ainda não é puro e não é perfeito, e essa experiência pode não ter nenhuma ligação com o mal praticado. E Kardec, inclusive, dá exemplos de espíritos que, mesmo em estado de dor e de sofrimento na Terra, não estão nesse estado de dor e sofrimento porque estão espiando um mal do passado. Não, é apenas uma prova que ele escolheu para testar várias das virtudes que ele gostaria de demonstrar que já conquistou. A virtude da paciência, da resignação, da fé, da confiança em Deus. E às vezes ele escolhe uma vida de dor e de luta para provar essa sua capacidade de enfrentamento dessa situação difícil. Sendo que não tem nenhuma ligação com o mal praticou, então, que o mal que ele tenha praticado. Eu costumo dizer que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê uma pessoa muito doente, em grande estado de sofrimento, para que a gente não chegue e diga, essa pessoa está expiando o mal do passado. Pode ser que seja apenas uma prova, que não seja uma expiação. Então, Kardec diz, para encerrar, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. O Cosme, quais são os parâmetros que você diria relevantes entre a obra de Kardec, a extraordinária obra de Kardec, e a não menos extraordinária obra de Chico Xavier? É difícil a gente entrar com detalhes, porque eu sou um especialista em Kardec, eu não sou a melhor pessoa para que você pergunte sobre as obras do Chico Xavier, já que não é a minha especialidade. Claro que é uma produção mediúnica extraordinária, talvez o maior médium de produção mediúnica psicográfica de todos os tempos, que produziu uma riqueza de obras consideráveis, numa demonstração da existência dos espíritos. Eu costumo dizer que principalmente as últimas obras do Chico, em que ele recebeu dezenas de jovens, de espíritos que acabaram de morrer, de parentes, de amigos, de pessoas conhecidas da sociedade, pessoas simples que morreram e que vieram dar testemunho de que a vida continua. Não tem para mim prova maior da existência dos espíritos, porque você imagina o Chico receber numa cidade lá de Uberaba uma mensagem de um jovem que morreu no Rio Grande do Sul, no interior do estado, de uma família que ninguém conhece, que não estava na internet, não tinha como você pegar aquela informação. Então, inegavelmente, uma produção mediúnica que nos deixa muito claro de que a vida continua. Eu diria que esta contribuição da mediunidade do Chico Xavier é extraordinária para que a gente possa ter a certeza de que a vida continua. Cosme, você recentemente, na Revista Internacional de Espiritismo, agora de março, é uma revista que circula bastante no meio espírita, você deu uma entrevista e nós copiamos uma das perguntas que lá está, por julgarmos essa pergunta muito importante, aliás, para esclarecimento dos nossos telespectadores. O método empregado por Kardec na codificação pode ser considerado científico? Você pode explicar? Veja, essa é uma pergunta bem técnica. Em geral, quem na história da humanidade recente tenta responder essa pergunta são os chamados filósofos da ciência. É na filosofia da ciência que a pergunta sobre o método científico é colocada. Então, as pessoas mais indicadas para tratarem disso serão os filósofos da ciência. Amigos que trabalham com filosofia da ciência e que examinaram a proposta metodológica de Kardec afirmam categoricamente, e a gente pode obter isso tanto do capítulo do método que Kardec propõe em O Livro dos Médiuns, como de várias outras partes de sua obra, da introdução ao estudo da doutrina espírita em O Livro dos Espíritos, do caráter da revelação espírita em A Gênese, em que Kardec deixa claro este método. E eu não tenho nenhuma dúvida para dizer que é um método rigorosamente científico no sentido moderno da palavra método científico. Aquilo que, por exemplo, alguns especialistas chamam de um programa de pesquisa científico, por exemplo, que o grande filósofo Lakatos propõe, ou de um paradigma científico que, por exemplo, Kuhn propõe. Então eu diria que não tenho nenhuma dúvida de que a metodologia proposta por Kardec é tão boa, tão rica e tão adequada quanto a metodologia proposta por qualquer grande ciência. Cosme, além das suas atividades como orador, palestrante, conferencista, escritor, né? Você também está ligado à Nobilitar, editora Nobilitar, está ligado ao IPEAC, que é o Instituto de Pesquisas e Estudos Allan Kardec, e ao Clube Kardec.
Conta para os nossos telespectadores rapidamente sobre essas três entidades. Veja, a Nobiltá é uma editora que foi criada pela minha esposa Lília, em que a gente focou exclusivamente em explicações da obra de Kardec. Então, os autores que estão dando contribuições na forma de livros são obrigados a tratar exclusivamente das explicações da obra de Kardec. Nós não pegamos outro tipo de livro, a não ser os livros que expliquem as obras de Kardec. Foi o objetivo da editora, é seu objetivo, não é por nenhuma outra razão. Uma vez que o objetivo está delimitado, vamos cumprir o objetivo. O IPA, que é um instituto virtual que a gente montou com um grupo de amigos em Curitiba, para que as pessoas pudessem facilmente estudar todas as obras de Kardec, num lugar só, relacionadas entre si. Lá dentro do IPA, que as pessoas só encontram Kardec, nenhum outro autor, que também esse foi o objetivo, focar exclusivamente em Kardec, sem nenhum desprestígio a outros autores, não é isso, é apenas o objetivo. O objetivo foi focar em Kardec. Dentro do IPA, que ao longo das palestras, nós recebemos muitas perguntas das pessoas que têm dúvidas quando estão estudando Kardec. Bom, aí a gente resolveu, então, responder essas dúvidas no formato de livro na Nobiltá e no formato de vídeos pelo Clube Kardec. Então, o Clube Kardec é um espaço virtual em que ali estão vídeos em que Cosme Massi explica Kardec. A gente separou bem. No IPA, que é só Kardec. No Clube Kardec é o Cosme Massi explicando Kardec. Então são espaços diferentes com objetivos diferentes. Aproveito a oportunidade para convidar a todos que estão nos assistindo, aqueles que desejam estudar todas as obras de Kardec. São 22 livros que ele publicou de 1857 a 1869, que vão lá no IPEAC, ipeac.com.br, e vão encontrar todas as obras de Kardec à disposição. E aqueles que querem conhecer as explicações que eu dou da obra de Kardec, as perguntas que respondo dos diversos leitores, ouvintes, telespectadores, vão buscar lá no Clube Kardec, clubekardec.com.br. Ali nós temos vídeos que explicam o pensamento de Allan Kardec. E na nossa editora nobiltá.com.br disponibilizamos livros de autores que explicam a obra e o pensamento de Kardec. Então fica o nosso convite àqueles que quiserem conhecer Kardec e àqueles que quiserem conhecer as nossas explicações da obra extraordinária de Allan Kardec. Muito obrigado.